O segredo para contar bem uma história é entender cada uma das suas partes. Uma história é composta por 4 partes. A primeira parte é a introdução, a segunda parte é o enredo, terceira, ponto culminante e último, o desfecho. Quando nós estudamos uma história para poder contá-la melhor, até mesmo para ter segurança em contá-la melhor, nós temos que perceber aonde está cada uma das partes. A introdução é aonde vai falar sobre aonde a história acontece e os seus principais personagens. A introdução, ela deve ser curta, objetiva. Nós devemos ter certeza que estamos oferecendo à criança os elementos principais para que ela crie na sua cabeça este cenário e esses personagens, sem exageros, deixando sempre um espaço para a sua própria construção. Uma vez que nós estabelecemos a introdução, vamos agora ao enredo. O enredo é a única parte da história que pode ser longa. É a sucessão dos fatos, aonde nós vamos contando, sempre percebendo de que forma é que a criança está acompanhando. Se notarmos que há uma certa impaciência, uma certa desatenção, mesmo que para um grupo de crianças esteja acontecendo apenas com uma ou 2 crianças, nós devemos nos apressar neste estágio. É claro, não eliminando nenhum ponto importante, mas, porém, não exagerando. Se ao contrário, a criança está fascinada, acompanhando mentalmente cada um dos fatos, nós podemos dar um colorido, usando o tom de voz, usando a expressão corporal e buscando então palavras que possam povoar melhor a sua imaginação. Então, a parte do enredo, ela vai ter um tamanho que vai estar acompanhando o interesse da criança. Terminando o enredo, nós vamos para o ponto culminante. O ponto culminante tem que ser: e agora, o que vai acontecer? Esse é o ponto culminante. É aonde o contador vai usar todos os seus recursos de voz, todos os seus recursos de composição das palavras e a sua expressão corporal. Mas atenção, tem que ser muito curto, ele tem que ser marcante e curto, para que desperte na criança que foi acompanhando a sucessão dos fatos aquela indagação: o que é que vai acontecer? Finalmente, chegamos ao final da história, que também deve ser curto. No final da história, nós devemos contar qual foi, então, a solução daquela grande indagação do ponto culminante, mas sem muitos detalhes, apenas com o necessário para que a criança possa concluir. Deixe que ela mesma faça as suas conjecturas, faça as suas complementações em cima de tudo aquilo que ela acabou de ouvir. E aconselho a não discutir sobre a moral da história, e, portanto, a moral da história é esta. Não, isso, as crianças não têm capacidade, principalmente as pequenas, de entender. Deixe que ela mesma conclua. Você terá a oportunidade de contar essa história, se a criança for muito pequena, mas uma outra vez. Ou poderá obter essas conclusões e discutir com ela por meio de uma atividade que você vai aplicar após a contação da história. Porém, sempre deixando a liberdade para que ela conclua, porque é dessa forma que ela vai construir, então, o conhecimento
que ela obteve por meio da narração da história. Não esqueça, conte histórias para seus filhos.